Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos iniciar a nossa 4ª aula online, estudando em casa Geografia. Pegue o seu livro de Geografia. Iremos iniciar hoje a unidade 2, na página 35. Um mundo de diferenças. Os países do mundo apresentam diferentes realidades naturais, sociais, econômicas e culturais. Muitos possuem economias fortes, industrialização consolidada e elevada qualidade de vida. Outros países, apesar de também mostrar bons resultados econômicos, apresentam grande desigualdade social. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco mais sobre essas diferenças entre os países. Capítulo 1: Formas de regionalizar o mundo. Formas de classificar o mundo. Página 38. Iremos perceber que essa grande diversidade social e econômica dos países, ela será um dos critérios para poder fazer essa classificação. Veremos que essas diferenças serão os critérios para a regionalização do espaço mundial. Você sabe o que é região? O que é regionalizar? Que regionalizações do mundo você conhece? Que critérios você usaria para propor uma regionalização do mundo? Acompanhe comigo a leitura. Região e regionalização. Uma região corresponde a um agrupamento de áreas com características semelhantes entre si. Essas características podem ser definidas com base em variados critérios naturais, políticos, econômicos, culturais, de desenvolvimento humano, entre outros. A regionalização tem por finalidade auxiliar a análise do espaço geográfico, por se tratar de uma forma de organização do território definida pelos seres humanos. Os limites estabelecidos para as regiões podem ser modificados ou atualizados. Assim, são comuns novos arranjos espaciais, uma vez que as sociedades são dinâmicas e suas características mudam ao longo do tempo. Aí você vê na imagem a Dinamarca. Dinamarca, Suécia e Noruega são países da Escandinávia, região no norte da Europa. Os países escandinavos apresentam, por exemplo, características culturais e históricas semelhantes e clima com predomínio de baixas temperaturas. Você vê aí as geleiras. Além de se destacarem pela elevada qualidade de vida, essa foto é de 2014. Regionalização do espaço mundial, página 39. O espaço mundial pode ser regionalizado de diversas formas e com base em diferentes critérios físicos, econômicos e sociais. A seguir, vamos conhecer algumas dessas regionalizações. Regionalização com base na distribuição dos continentes. Quando se percebe que esse tipo de regionalização ele vai se basear na distribuição dos continentes. Uma das regionalizações mais tradicionais é a que divide o mundo em continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. É comum acreditar que essa regionalização se baseia apenas em critérios físicos, pois os continentes são grandes porções de terras emersas, limitadas pelos oceanos. Contudo, essa divisão leva em consideração também os aspectos sociais. A Europa, segundo critérios naturais, é uma península de um continente denominado Eurásia, formado pela Europa e pela Ásia. Seus limites foram definidos com base em critérios histórico-culturais. Entre eles, o fato de a Europa ter sido o berço da civilização ocidental. Já a Oceania, considerando apenas os aspectos naturais, deveria ser formada somente pela Austrália, mas, por decisão política, o continente agrega a Nova Zelândia e parte dos arquipélagos próximos desse país.
Aí você observa no mapa da página 39 os continentes: Rosa, Ásia, África e a nossa América aqui do Sul, observe o mouse, América do Norte e no meio a América Central. Primeiro, segundo e terceiros mundos. A divisão do mundo, página 40. A divisão do mundo em 3 grupos, primeiro, segundo e terceiro mundos, expressa o contexto político da Guerra Fria, conflito protagonizado durante parte do século XX pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que nesse período, eram superpotências mundiais com ideologias políticas distintas, diferentes. O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas de economia desenvolvida e aliados aos Estados Unidos. O segundo mundo englobava os países de economia socialista, influenciados pela União Soviética. O terceiro mundo reunia os países capitalistas de economia pouco desenvolvida e com reduzida participação nas decisões políticas mundiais. Entre eles estavam os países latino-americanos, assim como grande parte dos países africanos e asiáticos. Com o fim da Guerra Fria e do Bloco Socialista, essa regionalização passou a ser pouco utilizada. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, página 40. Nos anos 90, foi proposta uma regionalização do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Ela também reconhecia uma divisão do mundo em países do norte, desenvolvidos, e do sul, subdesenvolvidos, onde nós estamos. Pois a maioria dos países desenvolvidos se encontrava no hemisfério norte da Terra. Com o tempo, essa regionalização se mostrou incompatível com a realidade, pois há grandes diferenças socioeconômicas entre os países considerados desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Além disso, no final do século XX, alguns países considerados subdesenvolvidos, como o Brasil e a China, apresentaram um crescimento econômico superior ao de muitos países desenvolvidos, além de também se destacarem industrialmente. Aí você vê o mapa mostrando os países desenvolvidos pelo mundo na década de 90. Em verde, os países do Sul, América, África, parte aqui da Oceania e Europa, um pedaço da Europa. E em laranja, os países do norte considerados desenvolvidos. Página 41. Regionalização com base no nível de desenvolvimento. Uma das regionalizações mais utilizadas atualmente pela mídia e em diversos estudos científicos é a que divide o mundo em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Essa regionalização busca organizar os países com base na qualidade de vida da população e em seu desenvolvimento econômico. Os países desenvolvidos caracterizam-se por apresentar melhores condições de vida, como educação de qualidade e renda elevada, além do processo de industrialização consolidado. Entre os países desenvolvidos estão Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha, França e Reino Unido. Esses países são centros de decisão de assuntos econômicos e políticos mundiais, além de produtores e detentores de tecnologias de última geração. Entre os países em desenvolvimento, há os que passaram pelo processo de industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento econômico posteriormente. Neles, embora haja dinamismo econômico, ainda existem grandes desigualdades sociais a serem superadas, como a distribuição de renda. São exemplos o Brasil, a Argentina, o México, a Turquia e o Chile. Há também países caracterizados pela precariedade das condições de vida oferecidas à população, pela baixa industrialização
e pela elevada concentração de renda. É o caso de muitos países da África, da América e da Ásia. Os países ex-socialistas que estavam sob a influência da União Soviética se encontram desde o final da década de 90 em processo de transição para o capitalismo. Esses países se industrializaram, mas muitos ainda têm dificuldade para se adaptar à economia de mercado. Por isso são conhecidos como países em transição. Vamos ler o quadro da página 41. Dificuldades de regionalização. É comum as regionalizações do espaço mundial reunirem países com realidades distintas, diferentes. Em 2015, por exemplo, a China foi a segunda economia mais rica do mundo, mas seu nível de desenvolvimento humano não teve o mesmo desempenho. Foi menor do que o de países bem menos desenvolvidos, como a Argélia. Ambos, no entanto, são considerados países em desenvolvimento. É importante perceber, portanto, que as regionalizações são fundamentais para a compreensão do espaço geográfico, embora muitas vezes apresentem contradições. Você vê aí na imagem, os países em desenvolvimento apresentam grandes diferenças entre eles. Gana, que é o que está representado na imagem, é exemplo de um país em desenvolvimento com muitos problemas relacionados à qualidade de vida da população e crises econômicas. Atualmente, no entanto, a economia ganense vem apresentando altas taxas de crescimento. Em 2017, o PIB, o Produto Interno Bruto, do país cresceu 8,5%. Vamos à página 42, países emergentes. Entre os países em desenvolvimento, alguns deles tornaram-se potências regionais com elevado grau de industrialização e crescimento econômico, influenciando políticas e economicamente seus vizinhos. São os chamados países emergentes, que nos últimos anos têm participado cada vez mais do comércio mundial. Entre eles, destacam-se Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam o grupo conhecido como BRICS, a sigla que reúne as iniciais de cada país em inglês. Em 2011, esses países formalizaram um acordo de cooperação econômica mútua. Na imagem você vê, a China, que nos últimos anos a China e a Coreia do Sul apresentaram economias fortemente baseadas na tecnologia e inovação. Também tem despontado para os países emergentes. Você vê aí essa imagem de Taiwan, processamento de lixo eletrônico. Página 42. A classificação de países em desenvolvimento na categoria de emergentes é bastante dinâmica, sobretudo em razão das crises econômicas que afetam o crescimento desses países entre um ano e outro. Por esse motivo, o Brasil e a Rússia, por exemplo, têm apresentado crescimento econômico mais reduzido. Agora vamos para os países menos desenvolvidos. O grupo de países menos desenvolvidos engloba países em desenvolvimento que estão em situação de pobreza, com base nos critérios de renda da população, vulnerabilidade econômica, relacionada ao grau de instabilidade da economia e influenciada por fatores como desastres naturais e crises comerciais. E problemas sociais, com má qualidade de saúde e baixa escolaridade. Essa classificação é utilizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, assim como as categorias de países desenvolvidos e em desenvolvimento. A ONU revê a cada 3 anos a lista de países que fazem parte desse grupo. Em 2016, eram 48 países, quase todos localizados na África e na Ásia. Vocês estão vendo a imagem. Os indicadores sociais são muito baixos nos países menos desenvolvidos. Neles,
Grande parte das moradias não tem acesso à rede de água encanada, à coleta de esgoto e à eletricidade. Além disso, em alguns desses países, há prolongadas guerras civis. Na foto de 2015, escombros da cidade de Sanaa, no Iêmen. Desde esse ano, o país localizado no Oriente Médio tem enfrentado violenta guerra civil. Vamos para a nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 35 a 42 e responder apenas a estas 4 perguntinhas. Qual é a finalidade da regionalização do espaço mundial? Por que existem diferentes regionalizações no mundo? O que são países emergentes? Por que a regionalização do mundo em continentes não pode ser considerada uma classificação baseada somente em critérios naturais? Explique. Terminada de responder a atividade, copiar, toda de caneta, por favor, caneta, tanto a pergunta como a resposta, envie para o meu WhatsApp a foto. Não esqueça que essas atividades garantirão a sua frequência e suas notas. Conto com seu empenho. Lembrando, o sucesso da sua aprendizagem depende exclusivamente de você. Estude. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.